Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta teleaula da disciplina de Matemática Instrumental. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, estou aí trabalhando com você no decorrer dessa disciplina, chegando na nossa última teleaula, não é mesmo? E para quem está nos acompanhando aí por Skype, o endereço é Bruno Nolepa. E aí vocês podem colocar aí as contribuições, as dúvidas que vocês tiverem no decorrer da nossa aula, para que a gente deixe a nossa aula ainda mais rica. Hoje nós vamos falar de funções logarítmicas. E quando a gente está pensando em função logarítmica, que nós estamos chegando já na quarta teleaula, lá na quarta unidade do seu material, nós temos que pensar na trajetória da nossa disciplina, onde a gente veio trabalhando aí as funções de primeiro grau, né, que são as funções afim, depois as quadráticas, as trigonométricas. Na aula anterior a gente viu as equações e funções exponenciais. E hoje nós vamos trabalhar em específico, desde como resolver um logaritmo, até mesmo as funções logarítmicas. É interessante quando a gente começa a estudar, né, os comportamentos das funções e a gente começa a entender que quando a gente tem uma função afim, nós temos um gráfico representado por uma reta. Quando nós estamos trabalhando lá com a função quadrática, nós temos a parábola. Lembra que quando a gente viu a função exponencial na aula passada, a gente tinha uma função que crescia ou decrescia rapidamente. E hoje estamos chegando, então, ao final com as nossas funções logarítmicas. E quando a gente fala de função logarítmica, o que acontece? Ela vai crescendo também ou decrescendo. Igualmente uma função exponencial, mas vai chegar um ponto que ela vai desacelerar. Ela quase fica constante. Então, a gente até vai conhecer o comportamento de uma função logarítmica, que é o que difere aí, então, das nossas funções exponenciais. Acompanhe o resumo da nossa aula. Então, o que nós temos aqui? Quarta aula, então, nós estamos referindo à unidade de ensino de número 4. Tá? Então, nós vamos aí conhecer, né, toda a parte aí das funções logarítmicas, como resolver, identificar, né, as principais características, vamos conhecer, compreender e aplicar as propriedades dos logaritmos, assim como resolver equações e inequações logarítmicas. Tá? Então, isso tudo que nós vamos ver na nossa aula são conteúdos que estão disponíveis lá no teu livro didático, lembrando da importância de se fazer as pré-aulas, né, após aula. E reforçando que nós estamos trabalhando no formato de aula, onde nós vamos ter uma situação geradora de aprendizagem, que é a situação geral, para que depois a gente possa desenvolver outras 4 e ir aplicando os conteúdos referentes a esse tema, que são as funções logarítmicas. Por que estudar as funções logarítmicas? Onde nós podemos aplicar? Então, nós temos um convite a este estudo que vai dizer o seguinte, né? Ela é utilizada para descrever muitos fenômenos naturais, tá? Desde a acidez de um produto, ou o nível sonoro em um ambiente, até mesmo leis de probabilidade e velocidade máxima de transmissão de dados em informática. Ela também é aplicada quando a variável de interesse possui grande variação de valores, como a energia aí desprendida. Quando a gente fala de terremoto, é uma situação bem utilizada e aplicada à questão dos logaritmos. Assim como a gente viu em outras aulas, nós temos alguns conhecimentos prévios que são necessários e que a gente precisa conhecer. Então, eu trouxe algum deles, no decorrer da aula eu vou tentar resolver de uma forma bem detalhada, bem resumida, relembrar como resolve um logaritmo, né, para que a gente possa encontrar esses valores. Mas, se você sentir dificuldade nessas operações básicas, você precisa estudar, você precisa retomar, você precisa sentar e dedicar um tempo do seu dia para isso. Porque sem essa base, no decorrer do curso, você vai começar a sentir dificuldade para avançar nos nossos cálculos ou até mesmo em disciplinas mais específicas do seu curso. Tá? Então, olha alguns conhecimentos prévios e que a gente precisa saber para que a gente consiga ter um bom desempenho aí na nossa disciplina. A questão da exponenciação, que você já viu em aulas anteriores, né, de como ela é escrita quando a gente tem uma potência, aqui no caso A elevado a N, onde a gente tem a base A e o expoente N, tá? A gente tem que ter noção do que é a potenciação, né, que é a operação que consiste em elevar um número ou uma expressão a uma dada potência. Retomando a aula anterior também a questão da radiciação, que é quando a gente tira a raiz, né? Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, ou seja, raiz enésima de um número.
E a questão do neperiano, mais uma vez aparecendo aqui na nossa aula, que é esse número irracional aí, aproximadamente de 2,7182, né, e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, informações que servem de base para o nosso conteúdo. Então, eu tenho que saber a questão da potência, como que eu resolvo uma potência, por isso a questão de fazer atividades, resolver exercícios. Já tem lista de exercícios lá no seu fórum para você fazer. Temos exercícios no seu livro didático. Então, busque isso, participe do seu fórum, coloque isso em prática para que a gente consiga aí avançar na nossa disciplina. Como nós vamos falar de funções logarítmicas, a gente precisa saber e resolver um logaritmo. Só que quando a gente está falando de logaritmo, assim como as outras operações que a gente veio vendo no decorrer da disciplina, ele também tem algumas propriedades, algumas especificidades e a gente precisa saber. Olhar para um logaritmo e já saber o que é a base, o que é o logaritmo, o que é o logaritmando. Então, é isso que nós vamos ver agora. Olha lá, vamos acompanhar. Quando a gente fala de logaritmo, geralmente a gente vai trabalhar com esse log aqui, tá? Então, log representa quando nós estamos falando de logaritmo. O log, ele é composto da seguinte forma. Esse número que fica mais abaixo aqui, que nós estamos representando pela letra B, ele é a base do meu logaritmo. Já esse A, que está um pouco mais à frente, acima, ele é o nosso logaritmando. E este resultado, que está sendo representado pela letra C, ele sim é o nosso logaritmo. Tá? E como que a gente resolve um logaritmo? E a gente tem um macetinho aí para resolver esse logaritmo. Então, olha lá, vamos chamar o nosso quadro branco. Imagine que eu tenho log de 8, esse 8, né, esse log está na base 2, e isso é igual a x. Como resolver? Olha o macetinho que eu quero dar para você. Nós vamos usar uma setinha para nos ajudarmos. Nós vamos fazer 2, a base, né, elevado a x, então olha lá, 2 elevado a x, e isso é igual ao meu número 8. O que nós temos aqui, que a gente viu na aula anterior? Se eu tenho uma igualdade e de um lado dessa igualdade nós temos uma incógnita no nosso expoente, quer dizer que nós temos uma equação exponencial. Se eu tenho equação exponencial, eu posso igualar, né? Posso tentar igualar as minhas bases. Como que eu faço para igualar a minha base? Olha lá, retomando o conteúdo da aula anterior. Eu vou pegar o meu número 8 e vou fatorá-lo. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 divididos por 2, 2 divididos por 2, 1. Quer dizer que o número 8 eu posso escrever como sendo 2, 1, 2, 3 elevado ao cubo. Então, aqui na nossa equação exponencial, nós temos 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo. Bases iguais, eu posso igualar os meus expoentes, ou seja, x é igual a 3. Quer dizer que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Tá? Então, esse é um macetinho que nós temos. Eu espero que tenha ficado claro para você. Que é o que nós trazemos aqui, o que eu trouxe aqui, olha lá. Então, eu posso escrever que a minha base elevada a C, que aqui nós estamos representando por C, é igual ao meu A. Tudo bem? Então, a gente vai ler da seguinte forma. Logaritmo de A na base B é igual a C. Tá? Olha este outro exemplo que nós temos aqui. Tá? Então, eu até vou colocar um parênteses aqui, porque uma vez que nós temos o parênteses, quer dizer que todo mundo está sendo representado por esse log, tá? Então, corrigindo aí no seu material. Vamos resolver da mesma forma. Eu posso pedir para você num exercício encontrar o valor desse x aqui, por exemplo. Então, eu tenho log de x mais 2 na base 2 igual a 3. Mesmo procedimento, olha lá, 2 vai ser elevado a 3, que é igual a quanto? Que é igual a x mais 2. Repare que aqui a gente já fez um papel inverso, a gente não vai ter que resolver essa equação exponencial. Quanto que é 2 elevado ao cubo? Não é 2 vezes 3, hein, pessoal? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, igual a x mais 2. Para eu cancelar esse meus 2 desse lado da igualdade, eu tenho que subtrair 2, então eu também tenho que subtrair 2 deste outro lado da igualdade, tá? Logo, menos 8, menos 2 mais 8, 6. Aqui a gente já pode simplificar, então eu tenho que o meu x é igual a
6, tá? Então, só retomando um conteúdo que você já deve ter visto lá no ensino médio, que é um conteúdo importantíssimo para que a gente consiga aí dar continuidade na nossa aula. Então, eu espero que tenha ficado claro, você não pode esquecer mais como resolver um logaritmo, tá? Depois, no decorrer da aula, vai começar a aparecer algumas propriedades, que às vezes a gente vai olhar para um logaritmo de cara, a gente já não vai saber resolver. Então, por isso é importante que você entenda já de cara esse processo, porque conforme for aumentando o nível de dificuldade, a gente não tenha problemas, tá bom? Vamos conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, o que a gente tem de situação hoje, né? Então, um grupo de engenheiros, ele é responsável pela elaboração do plano diretor dessa cidade Neperlândia. Então, eles precisam realizar um bom planejamento para garantir um futuro próspero para os moradores dessa cidade. Então, eles precisam fazer estimativa de dados referentes a condições futuras, para que medidas possam ser tomadas com antecedência. Então, para isso, olha lá, eles precisam estimar o tamanho da população futura desta cidade, pois muitos tipos de obras dependem desse fator para receber verba do governo. Então, dependendo da quantidade, né, que essa população for crescendo, o governo vai investir naquela cidade. Senão, não. E alguma dessas obras podem demorar para serem finalizadas ou são de execução muito lenta, requerem aí licenças ambientais, entre outras. Então, a partir dessa situação, né, que esses engenheiros têm que resolver, nós temos outras 4 situações. A primeira, nós vamos calcular aí a população futura dessa cidade. A segunda é a previsão do ano final de funcionamento do aterro sanitário desta cidade. A terceira situação vai ser o cálculo da quantidade de fileiras de ciprestes, que é uma árvore, né, para isolar acusticamente o novo hospital da cidade. E, por fim, a última situação vai falar da previsão do aumento do ISS, a gente já vai entender o que é, né? Até a metade do valor do ICMS arrecadado aí pela cidade. Então, nós temos um problema a resolver. Desse problema, nós temos outras 4 situações e a gente vai ter que trabalhar essas questões dos logaritmos para resolver todas elas. Eu já venho com a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, vamos conhecer a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Então, o prefeito aí de Neperlândia foi informado de que certa obra viária só receberia verba após a cidade ultrapassar 300 mil habitantes. Então, para saber se deveria incluir a obra em seu plano de governo atual ou deixá-la para o seu sucessor, pediu aí para os integrantes do grupo contratado que calculassem em que ano esta cidade chegaria aí aos 300 mil habitantes. Então, olha a situação, o problema que nós temos, né? Só vai receber verba se chegar a essa quantidade de habitantes, que é 300 mil. Então, quando que a população de Neperlândia chegará a 300 mil habitantes? Como que pode ser visualizado o crescimento populacional da cidade?
Então, observando o número de anos necessários para que sua população tenha um aumento de 100 mil em 100 mil habitantes até chegar a 600. Então, nós temos duas situações que nós vamos ter que resolver. Quando que vai chegar em 300 mil? E depois disso, andando 100 mil por 100 mil habitantes, quando que ele vai chegar a 600 mil habitantes? Então, nós temos um plano diretor, que já é um termo novo, que pode ser que tenha alguém que não conheça, uma vez que esses engenheiros estão trabalhando para levar essas informações para esse prefeito. Ou seja, a cidade vai receber verba se tiver aquela quantidade de habitantes. Como os nossos cálculos de logaritmos podem nos ajudar a resolver essa situação? Então, antes disso, a gente precisa saber o que é um plano diretor, né? Então, para quem já sabe, olha que legal, é hora de trocar as informações e contribuir com o colega. Assim como, para quem não sabe, é uma informação nova. Vamos ao quadro. Então, quando a gente fala de plano diretor, ele é um conjunto de diretrizes que definem os investimentos dos governos pelos próximos 15 anos. Ele estabelece onde e como novas áreas serão usadas para comércio, indústria e moradia, uso de recursos naturais, energéticos e como serão feitos os investimentos em transporte e educação, entre outros. Então, isso é um plano diretor, né? Então, quando nós temos um governo, ele precisa ter esse plano, tá? Então, feito isso, a gente precisa agora começar a entender um pouco mais sobre os logaritmos antes de resolver a nossa situação. Por quê? Nós vamos usar um modelo matemático e para resolver esse modelo matemático, a gente precisa aplicar logaritmo. Então, para isso, a gente precisa tirar todas as nossas dúvidas, saber algumas particularidades, conhecer as propriedades, para que depois a gente possa resolver a situação. Então, olha o que eu trouxe logo de início, que é uma pegadinha aí que a gente tem e que se você não sabe, você já erra de cara e não consegue resolver o log. Então, vamos ao quadro. Quando a gente tiver um log assim, olha, lembra que no slide, lá no nosso primeiro bloco, eu tinha, por exemplo, log de 8 na base 3. Eu tinha uma base. Agora, olha o que acontece neste log aqui, neste exemplo. Eu não tenho um número representando a minha base. Então, sempre que você encontrar este log sem este número aqui na base, quer dizer que nós temos log de base 10. Tá? Então, anote isso porque é importante. Quer dizer que aqui eu tenho subentendido o número 10. Então, é log de 100 na base 10. Por que esse log de 100 na base 10 é igual a 2? Porque se eu fizer aquele esqueminha lá da flechinha, 10 elevado ao quadrado é igual a quanto? É igual a 100. Confere comigo que dá certo, porque 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é igual a 100, ou seja, eu confirmo a minha igualdade, tá? Então, quando eu não aparece, né, tá subentendido aquela base, quer dizer que nós estamos trabalhando com base 10, tá bom? Outra coisa, outro macetezinho que tem aí que a gente precisa ter conhecimento. Quando a gente estiver falando de base E, se a base for o E, que é o nosso neperiano, que a gente fala que é o logaritmo do neperiano, a gente vai trabalhar com LN. Por exemplo, log de 2 na base E. Como que eu resolvo? É só eu aplicar o LN desse número 2. Quando eu aplico lá na tua calculadora que tem LN de 2, você vai colocar LN, aperta o número 2 e dá um sinal de igual. Vai dar um valor aproximadamente a 0,693. Como que a gente pode conferir isso? A gente tem que o neperiano, né, que essa letra E, ela é aproximadamente 2,718. Vamos fazer o processo inverso para ver se dá isso, ou seja, pegar o meu E, elevar esse valor, que é 0,693, e quando a gente substitui no lugar do E esse 2,718 e eleva na sua calculadora esse valor, a esse expoente, vai dar esse número 2 que nós temos aqui. Então, se eu tenho log na base E, você pode substituir aí, então, pelo LN e aplicar utilizando a sua calculadora, tá bom? Então, anote também que isso aí é mais um macetezinho aí, mais uma pegadinha que pode aparecer. Além disso, nós temos as propriedades dos logaritmos. Quem são essas propriedades? Por exemplo, log de B na base B. O que quer dizer isso? Vamos pensar o seguinte, eu posso ter aqui, olha, B
elevado a 1 é igual a quem? É igual a B, porque todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, eu posso aplicar lá, por exemplo, log de 2 na base 2. Vai dar 1. Quer ver? Olha. Log de 2 na base 2. Quanto que vai dar isso? Vai dar um valor, né? Um x. Então, olha lá. 2 elevado a x é igual a 2. Qual é o meu expoente? É 1. Então, x é igual a 1. Tá? Tudo bem? Continuando, a gente tem o seguinte. Eu tenho que b elevado a 0 vai ser 1. Então, sempre que eu tiver aqui, né, no meu logaritmando o número 1, e nós temos uma base, vai ser igual a 0. Pensando o seguinte, que o meu b, essa minha base, tem que ser diferente de 0, porque se eu tiver 0 elevado a 0, a gente tem uma indeterminação, tá? Então, considerando isso, tá? E esse outro exemplo que nós temos aqui, olha, b elevado a n é igual a b elevado a n, ou seja, então, o log disto aqui vai ser, então, o próprio expoente, porque nós temos que a base e aqui a base do logaritmando são iguais, tá? Então, só retomando algumas propriedades. Eu espero que tenha ficado claro para você essas propriedades, porque conforme você for resolvendo as situações, os exercícios, tudo isso vai ficando mais claro, tá? Além dessas, a gente tem outras propriedades, que são da multiplicação, da divisão, e a gente vai ver no nosso próximo bloco, tá bom? Vamos resolver a nossa situação, então. Aqui a gente tem o modelo, né, que é a equação para o cálculo da população. Então, eles têm esse modelo, é um modelo matemático que foi criado para isso. E o que tem, né? O que diz esse modelo? Primeiro, esse VF é o valor final da população. Então, vamos pensar o seguinte, né? Daqui quantos anos a gente vai chegar em 300 mil habitantes? Ou seja, qual que é o valor final que nós temos aqui? 300 mil habitantes. Qual que é o meu valor presente de habitantes? Hoje a cidade tem 290 mil habitantes, que é a informação que nós temos lá no seu livro. Então, a gente tem a quantidade final da população, que vai ser 300 mil, e a inicial, né, que é a presente, que é 290 mil. Além disso, a gente tem a nossa taxa, né, que está sendo representada por J, que é a taxa de crescimento aí dessa população. Feito isso, a gente pode, então, começar a construir, a substituir os valores nesse modelo matemático. Então, olha lá. Quando a população de Neperlândia vai chegar a 300 mil habitantes? Primeira informação que eu tenho, população inicial, 290 mil habitantes. Essa taxa de crescimento, 0,0061, que também são dados que estão lá no seu material. E aí, nós vamos fazer a substituição aqui nessa equação para o cálculo da população. Então, olha lá. Quem que é o meu valor futuro? Qual que é a quantidade futura? 300 mil. Então, a gente já substituiu por 300. Quem que é o meu valor presente? 290 mil. Aqui, a minha taxa é 0,0061. Mais 1,0061. Só estou fazendo substituições, tá? Continuando, nós vamos encontrar o seguinte, usando a nossa calculadora. Então, você pode pegar a tua calculadora e colocar lá, log, e apertar o 300, e você vai chegar nesse valor de 2,477 aproximadamente. Menos log de 290, 2,462. E aqui, o log deste valor, ele vai dar um número bem grande, tá? Então, quando a gente traz a vírgula para a esquerda, a gente pode multiplicar isso por 10 elevado a menos 3. Ou seja, né, fazendo os cálculos aí na sua calculadora, fazendo a subtração e dividindo por esse número, a gente vai ter um valor aproximadamente de 5,7. Ou seja, o que é esse 5,7? Quer dizer que essa população vai chegar, né, de acordo com esse modelo matemático, a 300 mil habitantes em 5,7 anos aí aproximadamente. Então, o prefeito já tem noção que daqui 5 anos ou 6, essa população, seguindo essa taxa de crescimento, vai atingir os 300 mil habitantes. Agora, a gente tem um outro questionamento. Qual que é o tempo necessário para que Neperlândia aumente sua população de 100 em 100 mil habitantes até 600 mil? Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula. Olha lá o que nós temos aqui.
Essa fórmula foi o exemplo que a gente fez no slide anterior, em que a gente chegou a um valor aproximado aí a 5,7, ou seja, 6 anos. Tá? O que acontece agora se eu aumentar 100 mil habitantes? Então, no lugar do meu 300, eu vou colocar 400 mil habitantes. Então, eu continuo os mesmos dados. Qual é o valor atual, né? A quantidade atual de habitantes, a taxa continua a mesma. Eu vou fazer as mesmas operações e aqui eu vou chegar num valor aproximado de 53 anos. O que acontece se eu aumentar mais 100? Então, neste 400, eu aumentei mais 100. O restante continua tudo igual. Aplicando as operações, 90 anos. Por que eu estou fazendo de 100 em 100? Porque a atividade pede de 100 em 100. E qual que é a quantidade de habitantes que nós temos que chegar? 600. Então, se eu adicionar mais 100 nesse 500, olha lá, nós vamos chegar, então, na população de 600 mil. Em quantos anos nós vamos chegar nessa população? Em 120 anos. Então, a partir de um modelo matemático, esses engenheiros estão conseguindo mostrar para o prefeito dessa cidade quanto tempo essa população demorará para chegar naquela quantidade de habitantes. E se eu não sei resolver um log, por exemplo, eu não consigo resolver. Relembrando que esses dados já estão lá no seu livro, nós temos um modelo matemático que os engenheiros estão utilizando e a gente só está utilizando aí os nossos conhecimentos para as operações. Tá legal? Então, a partir desses conteúdos, a gente conseguiu resolver a nossa primeira situação. Daqui a pouco eu venho com a segunda. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos conhecer mais uma situação-problema da aula de hoje. Olha lá. Agora nós vamos falar na questão da destinação do lixo, né? Onde a gente está despejando aquele lixo nessa cidade. É algo comum que acontece em todos os locais, né? Onde a gente despeja o nosso lixo. Então, o grupo contratado pela Prefeitura de Neperlândia fez aí uma estimativa de quanto tempo o aterro sanitário da cidade continuaria em funcionamento se nada fosse feito. Olha lá, tem um problemão nessa cidade. Olha o que o grupo concluiu, que o aterro teria aproximadamente somente 3 anos de vida útil. Ou seja, ou a população se conscientiza, faz algo, ou só 3 anos de vida vai ter esse aterro aí desses lixos. Então, pensando nisso, o grupo decidiu propor ao prefeito uma campanha de conscientização para a separação do lixo e um forte incentivo às cooperativas de reciclagem, permitindo aí a diminuição gradativa do lixo que seria enviado ao aterro. Uma ótima solução, né? O grupo, ao fazer as estimativas, chegou a uma função que descreve o acúmulo de lixo em função do tempo esperado para o aterro sanitário caso a reciclagem aumentasse com o passar dos anos. Então, eles tinham que mostrar um modelo, eles precisam mostrar aquilo para o prefeito. Ou seja, se é feita a reciclagem, o nosso aterro aqui de lixo vai ter um período maior aí, né? Então, a gente tem o seguinte questionamento. Se o aterro, né, de Neperlândia tem capacidade prevista para 1,5 toneladas de lixo, até que ano poderá ser utilizado se o sistema de reciclagem for fomentado? Então, eles têm um modelo matemático que a gente vai conhecer no decorrer da nossa aula, tá? Então, eles têm um modelo matemático. Eles sabem que eles precisam mostrar para o prefeito que se for implantado essa campanha de conscientização, quanto tempo
esse aterro vai durar, né? Então, olha que interessante, a gente está utilizando modelos matemáticos, nós vamos usar propriedades de logaritmos para poder mostrar a viabilidade de uma campanha e que aquilo pode sim durar mais tempo e a gente vai descobrir quanto tempo esse aterro vai durar se a campanha for aceita, tá? Antes, vamos ver mais algumas propriedades de logaritmo. Olha lá. A primeira propriedade que eu tenho é esta aqui, olha. Quando eu tenho log de x vezes y, ou seja, de um número vezes outro numa base B, lembra um pouco daquela questão da nossa potenciação, né? Quando a gente está multiplicando, a gente pode somar. Então, tenta fazer essa relação para que fique mais claro para você. Então, por exemplo, log de x vezes y na base B, eu posso escrever isso como sendo log de x na base B mais log de y na base B. Como que a gente pode representar isso numericamente para que fique mais claro? Então, olha lá. Quando a gente vai para o quadro branco, já que a gente está trabalhando a questão de multiplicação, e se eu tivesse assim, olha, log de 6 na base 3, tá? Tô pegando um exemplo. Concorda comigo que eu posso escrever esse log, que é algo que aparece bastante em exercício? O 6 eu não posso escrever como 2 vezes 3 na base 3? Eu só estou fazendo substituição, os valores não mudam. E o que eu tenho aqui? Eu posso trabalhar aqui com aquela propriedade da multiplicação. Se eu estou multiplicando, eu posso somar. E isso foi uma dificuldade que vários alunos tiveram nas resoluções de exercício. Porque tem aluno que já está fazendo atividade, né, de aprendizagem, diagnóstica, fazendo as listas de exercício. Então, quando eu tenho multiplicação, eu posso escrever isso como sendo log de 2 na base 3, mais o log de 3 na base 3. Não que a gente vai resolver isso, que eu estou fazendo só um exemplo. Geralmente, os exercícios ou ele dá na base 10, que é algo que a gente pode calcular na calculadora, ou às vezes ele já traz o valor do log e a gente só tem que fazer a substituição, tá? Então, é só uma forma de ilustrar isso aqui. Então, quando eu tenho multiplicação, eu posso somar, né, desmembrar esses logaritmos e somar, tá? Do mesmo jeito que acontece na multiplicação, a gente tem o mesmo procedimento para a divisão. O que acontece na divisão? Se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Vamos ver um exemplo de como que fica isso. Então, mais uma vez, para o nosso quadro branco, vamos pegar um exemplo assim, olha, log de... Vamos pegar o 6 mesmo, pode ser o 6? Na base... Vamos deixar o 6 na base 10. Como que a gente pode escrever, ou se eu quiser abrir esse meu log de 6, né? Então, eu posso escrever log de 6. O 6 não pode ser escrito como 12 dividido por 2? Posso. E como eu estou trabalhando com divisão, eu posso escrever essa divisão como sendo log de 12 na base 10 mesmo. Lembrando que quando eu não tenho aqui, eu tenho a base 10. Só que agora, se é divisão, então eu vou subtrair. Quem é o meu denominador? É o 2, né? Na base 10. Então, eu estou fazendo essas trocas, essas propriedades que são importantes para a gente resolver algumas atividades, tá? Por fim, né, a nossa terceira propriedade, ela nos diz o seguinte, tá? Olha que legal que é essa propriedade, eu gosto muito e a gente usa muito, principalmente nos cálculos aí que vocês vão encontrar na nossa disciplina. Quando a gente tem uma potência aqui no nosso logaritmando, a gente pode fazer o tombo desse expoente. Quer ver o nosso número n aqui, nossa letra? Ele pode tombar multiplicando o meu log. Vamos ver um exemplo numericamente? Então, olha lá. Eu posso ter o seguinte, log de 2 elevado ao cubo na base 3. Antes de eu resolver esse meu log, o que eu tenho que fazer? Eu posso tombar esse meu expoente. Então, vai ficar 3 vezes o log de 2 na base 3. Então, por exemplo, aqui eu não consigo trazer o valor para você agora, mas no exercício pode trazer, ou às vezes é log de 2 na base 10, enfim. O valor deste log a gente vai multiplicar com esse número que está aqui na frente. Tá? Então, são 3 propriedades que são essenciais para que a gente consiga resolver vários problemas envolvendo o logaritmo. Então, se eu tenho multiplicação, marca aí, a gente tem que somar. Se eu tenho divisão, subtração. E quando eu tenho um expoente, nós fazemos
o tombo na frente do nosso log. Estou trazendo alguns exemplos só para que fique claro como que pode aparecer em algumas situações. Às vezes, o próprio exercício já traz o valor que vai dar aquele log. Então, no caso do 6, por exemplo, às vezes você está fazendo uma avaliação, uma atividade, está lá, log de 6. Meu Deus, como que eu vou fazer para achar esse log de 6? Às vezes o exercício, o enunciado traz quanto que é o log de 3 na base 2 e quanto que é o log de 2 na base 2, por exemplo. Tá? E aí você vai fazendo as substituições. Então, atente-se a isso, tá bom? Vamos resolver a nossa situação agora. Então, a gente tem o seguinte, até que ano será a vida útil do nosso aterro aí sanitário dessa cidade? Olha a função, o modelo matemático que ele está trazendo a questão do acúmulo de lixo. Então, esse LAC representa acúmulo de lixo. Reparem que nessa função nós temos log no meio dessas funções. E o que a gente precisa pensar? Qual que é a capacidade máxima desse aterro, né? Lembra que a capacidade máxima era 1,5 toneladas? Então, a gente transformou essa tonelada para quilo, para trabalhar com esse modelo matemático. E 1,5, né, toneladas, 1.500 quilos. Então, foi a substituição que a gente fez, ou seja, a função, o acúmulo de lixo, o máximo que ele comporta é 1.500, tá? E nós precisamos encontrar o quê? Nós precisamos encontrar esse N, que é o tempo. Feito isso, a gente precisa resolver e fazer algumas questões aí. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer o seguinte. Esse mais 400, quando a gente olha para essa equação, a gente tem que tentar simplificar ela da melhor forma possível. Então, esse mais 400 vai passar para lá, né? Menos 1.400. E esse 420 que está multiplicando vai passar dividindo, que é o que nós temos aqui no nosso próximo slide. Então, olha lá. 1.500 menos o 1.400 que passou para esse lado e aquele 420 que veio dividindo, tá? Que é igual ao log de N menos 2015 dividido por 15, lembrando que a base desse meu log é 10, tá? Quando a gente não tem nada aqui, tá subentendido. O que a gente pode fazer aqui agora? Quando eu faço essa subtração e divido por 420, nós vamos chegar num valor. Tá? Qual valor é esse? 0,23810. Tá? E o que eu fiz do outro lado da igualdade? Lembra da propriedade que a gente acabou de ver? Quando eu tenho divisão lá no meu logaritmando, eu posso fazer subtração, que foi o que foi feito aqui, olha lá. Log do nosso numerador menos o log do denominador. Então, eu estou aplicando propriedades que a gente viu no slide anterior. Tá? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Se você utilizar a sua calculadora e fazer log de 15, já que nós estamos trabalhando com a base 10, log de 15 é 1,17609. Então, eu simplesmente copiei e achei o valor deste meu log de 15. Feito isso, este menos vai passar para lá, somando, que é o que a gente tem aqui na nossa próxima linha, tá? Qual que é o resultado dessa soma, né? 1,41419. O que a gente tem a partir de agora? Lembra que eu acabei de falar que aqui a gente tem uma base subentendida? Como que eu trabalho com a propriedade de logaritmo mesmo? 10 elevado a isso é igual a quanto? É igual a isso que nós temos aqui, que é o que vai aparecer na nossa próxima linha, olha lá. 10 elevado a 1,41419, que é igual a tudo isso que nós temos aqui. Quanto que é 10 elevado a esse valor? Então, utilizando lá na tua calculadora, lembrando que quando a gente vai fazer potência, geralmente na calculadora tem aquele chapeuzinho, né? Então, você aperta 10, faz o chapeuzinho e digita o número que você quer. E este valor vai dar igual a 25,3953, igual a isso. Este menos 2015 vai passar somando esse valor, resultando, então, num valor igual a 2040,953. O que quer dizer isso? Quer dizer que a durabilidade de vida útil deste aterro, ela vai acontecer o quê? Ela vai durar até 2040, até o ano de 2040. No seu livro, eles estão num ano, né, da situação que está acontecendo, em 2015.
De 2015 até, aqui vamos arredondar, né, esse 953, então 2041 aproximadamente. De 2015, que é o que eles têm na situação problema atual, até esse 2041, então quer dizer que esse aterro vai durar ainda 26 anos. Como que eu sei que vai durar esses 26 anos? Eles criaram um modelo a partir, né, do tempo, utilizando as propriedades de logaritmo, mas para que dure esse aterro por 26 anos, eles precisam sim fazer a questão da conscientização do lixo, tá bom? Daqui a pouco eu venho com mais uma situação. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos conhecer agora a nossa terceira situação problema da aula de hoje. Olha lá. Então, após a consulta popular, né, a Prefeitura de Neperlândia decidiu investir aí em um novo hospital, próximo à região na qual ocorre o maior crescimento populacional da cidade. Então, eles vão implantar aí um novo hospital, olha que bacana, né, para a cidade. Entretanto, o único terreno vago na região fica ao lado de uma rodovia com leve aclive aí, né? O que faz com que os caminhões de carga emitam muito barulho ao transitar, ou seja, barulho e hospital, né? Não é uma coisa que combina muito. Então, olha lá. Em consulta com o grupo, foram expostas duas soluções possíveis. Primeiro, fazer um muro de 10 metros de altura e levemente inclinado, rebatendo para o alto som que vem da rodovia. Ou segundo, plantar fileiras de ciprestes, que são árvores, né, ao longo da linha divisória entre a rodovia e o terreno futuro do hospital. Então, eles têm essas duas soluções e foi decidido, então, pela plantação das árvores, né? Considerando que cada pé desta árvore possui 2,5 metros de diâmetro. O que é o diâmetro desta árvore? Então, vamos imaginar que eu tenho o tronco da árvore, quer dizer que daqui até aqui ela tem um diâmetro de 2,5 metros, então ela é bem grande, né? Na fase adulta. E aí, quantas fileiras de cipreste precisam ser plantadas? E para isso, também, mais uma vez, nós vamos trabalhar com a questão dos logaritmos. Então, a gente está vindo aí, a gente já viu como resolver um logaritmo, algumas propriedades, né? E até mesmo quando tem a multiplicação, a divisão, quando a gente tem expoente. E se eu quiser mudar de base o meu log agora, né? Como que eu faço para mudar o log de base? É mais uma propriedade que às vezes a gente olha para o exercício e fica lá batendo para tentar resolver e não consegue. Então essa pode ser uma saída também, que é a questão da mudança de base dos logaritmos. Olha lá. Quando a gente vai falar de mudança de base, ela é praticamente assim. Quando eu tenho log de y na base b, eu posso mudar a base. O que quer dizer isso? Reparem que aqui tem uma base nova, que é uma base C. Ambos os logaritmos ganharam essa base nova, que é a base C, tá? Só que o nosso logaritmando veio para o numerador e a nossa base veio para o denominador, tá? Então, a gente pode escrever de outra forma. Então, o logaritmando forma o logaritmo do numerador, assim como minha base forma o logaritmo do denominador. Ai, professora, como que a gente pode fazer isso? Então, olha lá, substituindo com números para ficar mais claro para vocês. Nós temos aqui log de 5 na nossa base 2. Eu posso escrever, vamos imaginar a base 10. Eu posso escrever log de quem? De 5. Eu não vou colocar nada porque eu estou trabalhando com base 10. Dividido por log de quem? Por log de 2, que é a minha base. Se você utilizar a sua calculadora, calcular aí log deste número 5, vai dar um número de 0,699. E dividido por log de 2,
0,301. Quanto que é a divisão, né? O resultado dessa divisão? É igual a 2,322. Então, eu fiz a mudança de base. E o mesmo procedimento eu vou fazer para esse log, mas eu vou abrir um quadro branco para que fique maior, tá? Então, olha lá. Este log de 2. Olha que legal esse log de 2, né? Perdão, log de 15 na base 2. Isto pode ser escrito da seguinte forma. Log de 15, vou deixar na base 10, dividido por log de 2. Aqui, se você quiser, você já pode aplicar direto na sua calculadora quanto que é log de 15 e quanto que é log de 2. Mas, às vezes, dependendo do exercício, ele traz algum resultado, alguma informação, você também pode escrever esse log de 15 como sendo 15 não é o mesmo que 3 vezes 5? E quando eu tenho multiplicação, eu posso fazer log de 3 mais log de 5. Então, às vezes, no seu exercício, ele traz o valor de log de 3 e traz o valor do log de 5. Então, a gente precisa abrir esse log. Ah, mas eu posso usar minha calculadora, não tenho necessidade. Então, você pode simplesmente calcular o log de 15, que vai ser 1,176, dividido por log de 2, que é 0,301. Quando você faz este processo e quando a gente faz este processo, ele tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, se você tiver interesse, você pode conferir e fazer pelos dois processos. Eu estou mostrando as possibilidades para que você consiga entender algumas coisas. Outro ponto importante que eu quero que você anote aí quando a gente estiver trabalhando com mudança de base. Quando a gente estiver trabalhando com mudança de base, a gente tem algumas condições de existência, tá? O nosso y, ele tem que ser um número maior que 0, tá? O nosso b, que é a nossa base, ele tem que ser também maior que 0. E o nosso c, que é a nossa base nova, também tem que ser maior que 0. São algumas condições de existência desse log, tá? Outra questão, o nosso b, né, que é a base inicial, tem que ser diferente de 1, assim como a minha base nova também tem que ser diferente de 1. Então, nós temos algumas condições de existência aí que é interessante que você tenha conhecimento para que você não erre, às vezes cai alguma questão aí que traga essas bases, essas condições diferentes e a gente não consegue fazer a mudança de base, tá legal? Eu espero que tenha ficado claro, eu estou tentando fazer bem passo a passo para que você não tenha dúvida e você consiga acompanhar aí a resolução nas situações problemas, tá bom? Vamos resolver então a nossa situação, né? Esse problema que nós temos. Se cada pé, né, dessa árvore possui 2,5 metros de diâmetro e o som fica 55% mais fraco a cada metro de folhagem que atravessa, quantas fileiras dessa árvore a gente precisa ser plantado? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que tem algumas informações que a gente tem lá no seu material, ou seja, alguns dados iniciais. Primeiro, o som naquele local, ele possui uma intensidade máxima de 70 decibéis e ele deve alcançar 45 decibéis. Então, eles têm essa informação, tá? Então, hoje, sem aquelas árvores, né, plantadas, ele tem essa intensidade, o som, e eles precisam chegar nessa intensidade. Como que eles fizeram essa diferença, né? Eles sabem que esse 45 decibéis é igual a 336 vezes mais intensos que esses 70 decibéis. São informações que os engenheiros já estudaram e já está no seu livro. Então, qualquer dúvida, você pode pegar o teu livro, retomar, porque essas informações estão lá. E o que ele entende? Que se ele pegar lá né? Vamos pensar no todo, menos o 0,55, ele vai entender que isso dá quanto? Dá 0,45. Por isso ele entende que esse 0,45 é onde ele quer chegar. Por isso ele entende que é necessário ter uma diminuição de 55%, tá? Por isso que ele está trabalhando com esse 51%. E aí, a partir disso, ele começa a trabalhar com o quê? Com a relação entre a intensidade sonora e a metragem aí das árvores que vai ser atravessado. Então, primeiro, quando não tem nenhuma árvore, ele tem uma intensidade inicial.
A partir do momento que ele tem 1 metro, né, de árvore ali, de diâmetro, de folhagem, ele já vai ter esse 0,45, que representa esse 55% de diminuição, vezes a intensidade inicial. 2 metros, 0,45, vezes a quantidade que nós tínhamos em relação a 1 metro. Reparem que se a gente vai aumentando 3 metros, 4 metros, a gente vai ter aqui uma potência. É como se a gente estivesse fazendo 0,45 elevado a n vezes essa intensidade. Tá? Então, só construindo e montando, estruturando os dados que a gente tem lá no seu problema, lá no seu livro. Então, isolando a potência e transformando a equação exponencial obtida em logaritmo, como que a gente faz isso, professora? O que foi feito aqui, né? Então, olha lá. Nós tínhamos essa equação, tá? Feito isso, nós podemos dizer o seguinte. Ele pegou essa intensidade inicial, tá? E passou dividindo do outro lado da igualdade, que é o que nós temos aqui. E isso é igual a 0,45 elevado a n, tá? Então, só arrumando aí. Feito isso, a gente pode aplicar a questão do log. E quando a gente aplica log, olha como que fica. Então, log de 0,45 é igual a 1 dividido pela intensidade, né? Igual a n. Então, log disso nesta base é igual a n, tá? Então, só organizando aí as questões quando a gente está trabalhando com log. Depois disso, nós podemos fazer o seguinte, tá? Continuando aqui na nossa resolução. Nós temos que o nosso n, olha o que foi feito aqui. Nós temos que o nosso n é igual ao quê? Ele fez o seguinte, o nosso n é igual ao log desse logaritmando, tudo bem até aqui? Igual ao quê? Dividido pelo log de 0,45. Tá? Então, ele só está fazendo aquele trabalho inverso. Por que ele está fazendo esse trabalho inverso? Porque quando a gente tem 0,45 elevado a n igual a isso, eu posso escrever como sendo logaritmo. Concorda comigo que, olha como ele dá o mesmo resultado. Se eu pegar essa base, elevar a n, eu vou ter 0,45 elevado a n. E isto não é igual a isto? Então, ele só fez essa transferência, tá? Eu vou apagar os meus rabiscos para que fique mais claro. Então, olha lá. O que ele fez? Ele fez o processo inverso. Eu posso escrever 0,45 elevado a n, 0,45 elevado a n, igual a quanto? Igual a isso. Quer dizer que disso eu também posso chegar nisso. Ele fez o processo inverso. Tá? E aí, o que ele fez aqui agora? Então, ele tem que o nosso n, ele fez mudança de base. Olha lá. N é igual ao quê? Ele fez o nosso log do logaritmando, que está aqui em cima, na base 10, dividido pelo log de 0,45, que é a nossa base, também na base 10. E ele substituiu valores. Nós temos lá no nosso livro a questão dos valores da intensidade. A intensidade inicial, lá no seu livro, está como 30 vezes 10 elevado a menos 9. Perdão, é a intensidade final, tá? E a intensidade inicial como 10 vezes 10 elevado a menos 6. Ele só fez a substituição. E olha a outra troca que ele fez. 0,45 ele escreveu como sendo 45 dividido por 100. Porque se eu fazer 45 e dividir por 100, também vai dar esse mesmo valor. Logo, nós temos o seguinte, 30 dividido por 10, 3. Lembra que quando eu estou trabalhando com potência, se eu tenho ali divisão de bases iguais, copio a minha base, que é 10, e subtraio os meus expoentes. Menos 9 com menos 6, então vai ficar menos 9 mais 6. E aqui embaixo, se eu estou trabalhando com divisão, olha como é importante as propriedades de logaritmos, tá? Se eu estou trabalhando com divisão, eu vou fazer subtração. Então, é log de 45, que está no meu numerador, menos o log que está no meu denominador. Tá? Continuando, olha o que nós vamos ter agora. Então, só copiei o que a gente tinha aqui no slide anterior e agora a gente vai resolver. Então, vai ficar
log de 3, que está aqui. E se eu estou multiplicando, eu posso transformar isso como sendo soma, porque aqui vai ficar 3. Só que esse 10 elevado a menos 9 mais 6 vai ficar menos 9 mais 6, menos 3. E aqui eu tenho uma multiplicação. Então, essa multiplicação eu posso escrever como soma de acordo com as propriedades de logaritmo. E olha o que mais foi feito aqui. No lugar do 45, log de 5 vezes 3 elevado ao quadrado. Quanto que é log de 100 na base 10, né? Menos 2. E aí a gente vai começar resolvendo. Estamos considerando aqui, né, que a gente está tentando simplificar o máximo possível dos nossos logaritmos. Olha o que vai acontecer aqui. Log de 5, log de 5. Este 2 que está em cima do meu 3, que é um expoente, tombou, vezes o log de 3. Está somando por quê? Porque a gente tem uma multiplicação. Menos o nosso 2. Olha o que a gente tem aqui em cima, log de 3. Este menos 3 também vai tombar. Então, vai ficar menos 3 vezes o log de 10. Tá? Então, estamos simplificando o máximo que a gente pode as nossas equações. Resolvendo, log de 3, pode calcular aí na sua calculadora, 0,477, menos 3, log de 10 é 1. Por que log de 10 é 1? Porque aqui a gente tem base 10, olha, esse aqui dá até para calcular, ó, 10 elevado a x é igual a 10, ou seja, x é igual a 1, tá? Embaixo, log de 5, 0,699, mais 2, log de 3, 0,477, menos o 2. Então, fazendo primeiro essa operação, depois estas, fazendo a divisão, a gente vai chegar num valor aproximado a 7,27. O que quer dizer esse valor, né? Quer dizer que, se eu pegar, quer dizer que eu preciso ter 7,27 metros de folhagem para poder ter essa porcentagem aí de intensidade do som. Só que relembrando que cada árvore tem o diâmetro de 2,5, então fazendo essa divisão, quer dizer que eu vou ter que ter 2,9 fileiras de árvore. Não tem como eu fazer 2,9, então a gente pode aproximar para 3 fileiras de árvores para que ele consiga aí diminuir essa quantidade, essa intensidade de som perto deste hospital. Então, a gente teve um modelo. É legal quando eu trago esse tipo de modelo, que você deve estar pensando assim, nossa, a professora fez tanto cálculo, abriu tanta propriedade, sendo que se eu tenho a calculadora, eu posso usar. Tudo bem, você pode usar a tua calculadora, mas você viu quantas propriedades a gente vai abrindo, vai simplificando e que se a gente não tem conhecimento, a gente não consegue resolver. Vamos pensar o seguinte, você pode se deparar com uma situação em que você não possa usar a calculadora. Então, é importante que você saiba aplicar da melhor forma aí as propriedades. Por isso que eu quis fazer também essa questão passo a passo, porque você pode sim, professor, no meu dia a dia lá é mais fácil, dependendo da situação eu uso a calculadora. Mas e se você se deparar com uma situação em que você não tem a calculadora? E aí tem um exercício, tem uma atividade, uma situação que precisa resolver. Então, é importante que a gente olhe para aquilo e veja, olha, aquele 15 eu posso escrever como 3 vezes 5, como que a gente pode ir trabalhando e manuseando com essas propriedades, tá bom? Eu espero você na nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos conhecer agora a nossa quarta situação problema da aula de hoje. Em Neperlândia, perceberam-se 2 problemas. A cidade está amadurecendo e seu parque industrial deve crescer mais lentamente, não acompanhando o crescimento populacional.
Então, a receita do município é formada por 40% de ICMS e 10% de ISS. Além de outros recursos, mas sendo muito dependentes aí da questão do ICMS, que é o que a gente também já vai discutir sobre o que são essas siglas, né, para aqueles que não conhecem. Como aumentar esse ISS até a metade do valor de ICMS arrecadado? Então, o projeto deve ser implementado antes da mudança do governo, ou seja, em menos de 4 anos. Se for fomentado o crescimento de serviços prestados na cidade, seria possível, antes desses 4 anos, conseguir uma arrecadação a partir do ISS igual à metade obtida pelo ICMS? Será que é possível? Então, mais uma vez, a gente vai trabalhar com os logs, só que agora nós vamos trabalhar com a parte das inequações de logaritmo. Igual a gente viu as inequações lá nas nossas equações exponenciais, aqui a gente também vai ver as inequações, quando aquele valor não tem uma igualdade, e sim um intervalo de solução. Que quando a gente encontra lá, por exemplo, um x maior que 3, um x menor ou igual a 4, então a gente está falando de inequação, ou seja, aquilo já não é igual, nós não temos igualdade, porque sempre que a gente está falando de equação, a gente tem a igualdade. Quando a gente está falando de inequação, maior, menor, igual, enfim, tá? Então, só deixando bem claro isso para você de quando a gente está falando de inequação. Antes da gente entender o que é uma inequação logarítmica, a gente vai ver a questão dos impostos e saber certinho qual é o significado de cada uma das siglas. Olha lá. Então, quando a gente fala de ICMS, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é cobrado no comércio, na indústria, e deste 25% retorna à prefeitura, né? Então, aqui a gente tem ICMS, e esses impostos que pegam a gente no nosso dia a dia, né? Quem não conhece a palavra imposto aí, só levando um pouco mais na esportiva. O ISS é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. Ele é cobrado aí sobre serviços prestados, ele abrange desde o telemarketing, microempresas, sendo que todo o seu valor vai ficar para a prefeitura. Tá? Então, essas são as diferenças das siglas que nós temos. Lembra que eu falei que a gente precisava saber o que é uma inequação logarítmica? Então, olha lá. Lembra que a gente tinha também na equação exponencial, quando a gente estava trabalhando com inequação exponencial, a gente tinha alguns critérios? Aqui a gente também vai ter um macetinho para resolver essas inequações logarítmicas. Então, ele é mais ou menos assim. Prestem atenção nesta dica que eu vou dar. Quando a gente tem que as bases são iguais, olha lá, log de B, log na base B, a gente pode simplificar os nossos logs e vai ficar somente o logaritmando. Então, eu tenho que A, neste caso aqui, é maior que C. Por que neste caso aqui vai ser maior que C? Eu não mudei o sinal da minha desigualdade. Porque a minha base, neste caso, tem que ser maior que 1. Agora, se ela estiver entre 0 e 1, a gente vai mudar o sinal da desigualdade. Professora, o que quer dizer isso? Vamos fazer um exemplo para que fique claro para você. Então, olha lá. Vamos pegar esse primeiro exemplo de log aqui, ó. Log de 3x mais 2 na base 2. E isso tem que ser maior que o log de 7 na base 2. Quer dizer que o resultado disso só vai ser válido, isso aqui, essa desigualdade só vai ser válida, se isso for maior que o resultado disso. E quando que acontece isso? Quando a gente tem uma condição, uma solução, um intervalo de solução. Então, primeiro de tudo, os meus logs, as minhas bases são iguais. Então, eu posso simplificar. Quando eu olho a minha base, eu vejo que aqui nós temos um valor, 2 é o quê? 2, neste caso, é maior que 1. Se 2 é maior que 1, o meu sinal da desigualdade não muda. Então, olha como que vai ficar. 3x mais 2. O sinal da desigualdade não vai mudar, porque minha base é maior que 1. É igual a quanto? É igual a 7. E eu resolvo normalmente. 3x, o 2 passa para lá menos. 7 menos 2, 5. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Quer dizer que para qualquer valor
maior que 5/2, que eu substituí ali, eu sempre vou encontrar este valor aqui como sendo maior que este valor. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Quando nós temos isso aqui agora, olha lá. Log, vamos pegar um outro exemplo. Log de 2x menos 1, vamos colocar a nossa base aqui como sendo 1/3 agora, e isso tem que ser menor que log de 5 na base de 1/3. As bases são iguais? As bases são iguais, então a gente pode simplificar. Mas o que acontece com a minha base? Ela está entre 0 e 1. Se ela está entre 0 e 1, nós vamos ter que mudar o sinal da desigualdade. Se era menor, vai virar maior. Então, resolvendo normal, 2x menos 1. Agora, considerando que ela tem que ser maior por conta deste valor da minha base, que tem que ser maior que 5. Fazendo o mesmo procedimento, 2x menos 1 passa para lá mais, 5 mais 1, 6, e esse 2 vai passar dividindo, né? Então, vai ficar x, que tem que ser maior que 3. Quer dizer que para qualquer valor maior que 3, o 3 entra? Não, o 3 não entra. Por que o 3 não entra? Porque a gente não tem aquele sinalzinho de igual aqui. Se nós tivéssemos esse sinalzinho de igual, o nosso 3 entra. Neste caso, o nosso 3 não entra. Então, para qualquer valor maior que 3, que eu substituo aqui no meu x, este valor vai ser menor que este, tá? Então, só retomando, é bem parecido com o processo que nós temos aí de quando nós estamos trabalhando com a inequação exponencial. Então, tem que anotar essas características para que você consiga resolver as nossas funções, neste caso, as nossas funções logarítmicas, as nossas equações logarítmicas, tá? Então, se as bases são iguais, você pode simplificar, já olha qual o intervalo que aquela base está, para que você veja se vai conservar ou não o sinal da desigualdade, tá? Continuando, então, só para reforçar aqui para você, neste caso, mantém o sinal da desigualdade e aqui a gente inverte o sinal da desigualdade, que foi o exemplo que nós vimos. Para resolver, a meta de elevar a arrecadação de ISS até a metade do valor arrecadado por ICMS poderá ser cumprida em menos de 4 anos. Será que vai poder ser cumprida essa meta? Como que a gente pode provar isso? Primeiro, nós temos outros dados que estão lá no seu material também, tá? Considerando que o crescimento do ICMS e o ISS tem uma taxa própria, que é 0,5% ao mês, nós temos algumas funções de estimativa destes valores arrecadados. Então, essa é a nossa função para o ICMS e esta é a nossa função para o nosso ISS. Tá? Se eu tenho a questão da metade, né, que nós temos que pensar na questão da metade, nós podemos considerar que o valor deste ICMS, ele vai ser maior que 2 vezes esse valor, né? Porque ainda ele não está igual, mas ele tem que ser 2 vezes, se aproximar daquilo que é a condição inicial que nós temos lá no seu material. Feito isso, nós vamos substituir os valores. E quem são esses valores, né? Aqui, deixa eu voltar no slide para que você consiga entender o que foi feito. A gente tem o ICMS, que vai ser toda essa equação. Isso tem que ser maior que 2 vezes toda essa equação, que é o ISS. Então, foi essa substituição que a gente fez aqui. Então, olha lá. Aqui a gente tem o ICMS e aqui 2 vezes o ISS, só para você entender qual que é a substituição que nós estamos fazendo. Primeiro passo, vamos fazer essa multiplicação. Então, eu copio tudo que eu tenho aqui no meu primeiro membro, 2 vezes 850, e vou fazer 2 vezes esse log aqui que nós temos, tá? Tudo bem até aí? Qualquer dúvida você pode perguntar, vai encaminhando. Continuando, como que nós fazemos para chegar nisso aqui? Vou voltar mais uma vez, porque senão você vai perder o caminho. Olha lá, esse 1.700, ele vai simplificar com esse 1.700, tá? E a gente tem a questão do seguinte, este 2 pode subir, então, para o meu expoente. Lembra que a gente pode fazer a função inversa? Feito isso,
nós vamos ter isso aqui. Aquele 1.700 a gente simplificou. Então, a gente tem, sobrou no primeiro membro, né, log de x sobre 12 mais 1, na base de 1,005. E isso tem que ser maior que log de x sobre 12 mais 0,01 elevado ao quadrado. Começa a reparar uma coisa, por que a gente elevou ao quadrado? Olha, reparem que a gente tem os logaritmandos iguais, a gente tem as bases iguais, então a gente começa a trabalhar e pensar na simplificação aí dessas bases para que a gente consiga resolver a nossa situação. Então, olha lá, se eu tenho aqui logs de bases iguais, automaticamente eu posso simplificar. Então, eu posso escrever somente esse membro maior que este membro, que é o nosso logaritmando. Então, eu vou escrever da seguinte forma, x sobre 12 mais 1, né? E isso tem que ser maior que x sobre 12 mais 0,1 elevado ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Quando a gente abre esse quadrado, a gente tem que fazer quadrado do primeiro, x ao quadrado sobre 144, mais 2 vezes o primeiro membro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo, igual a tudo que nós temos desse lado aqui deste membro. Continuando, a gente pode isolar, né, passar todos para o mesmo lado da desigualdade, e nós vamos ter o seguinte, quando a gente tira mínimo múltiplo comum e a gente simplifica. Nós vamos ter essa inequação do segundo grau. Tá? Então, fazendo todos esses procedimentos, a gente vai chegar nessa inequação. O que acontece aqui? Da mesma forma que a gente encontrava raízes para uma equação do segundo grau, a gente também pode encontrar as raízes dessa inequação, aplicando fórmula de Bhaskara. Então, olha lá. Quem é o meu B? Tá? Quem é o meu A? O A é o 1. O B é o menos 9,6. E o C é um menos 142,56. Retomando fórmula de Bhaskara. Quanto que é a minha fórmula de Bhaskara? Olha lá, menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, dividido por 2 vezes A. E a gente vai substituir os valores dos coeficientes. Então, olha lá, menos B, menos o meu B, menos 9,6. Mais ou menos, raiz B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, dividido por 2 vezes A. Só estou substituindo em conteúdos que você deve saber, conteúdo lá da nossa primeira aula, tá? Continuando, nós vamos ter menos com menos, mais ou menos. 9,6 elevado ao quadrado, 92,16. Fazendo essa multiplicação, esse menos com esse menos dá mais, dividido então por 2. O que nós temos aqui? Se nós temos mais ou menos, então a gente tem que fazer essa operação somando e essa operação subtraindo. E isso vai dar 17,7 e menos 0,81, tá? Menos 8,1. A partir disso, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Então, nós encontramos as raízes, tá? Como a gente não tem sentido algum quando os números são negativos para esse tipo de situação, então nós vamos considerar o seguinte. Pensando aqui que os logaritmandos não podem ser, neste caso, menor que zero, porque não vai fazer sentido. Então, nós vamos pegar aquelas duas condições que nós tínhamos. Quando x dividido por 12 é maior que 1, x dividido por 12 mais 1 tem que ser maior que zero. Tá? Então, como que nós podemos resolver isso? Olha lá, esse mais passou para lá menos. Então, neste caso aqui, nós temos o seguinte, como sendo x maior que menos 1,2. Tá? Considerando a questão das nossas raízes, que nós acabamos de encontrar, a gente tem um intervalo que essa parábola vai passar, porque pensando que nós estamos trabalhando aí com uma inequação do segundo grau, ou seja, uma equação do segundo grau, nós temos um intervalo que ela vai passar. Só que pensa comigo, para menos 1,2, que tem que ser esse x está entre esse intervalo, será que nós podemos considerar esses valores? Não faz sentido nenhum a gente utilizar esse x e, nesse caso, esse x for menor que zero.
Então, o que a gente vai considerar? A gente vai pensar o seguinte, já que a gente não vai considerar esse x negativo, porque a gente não vai ter uma arrecadação negativa, então a gente vai pensar que quando o x for maior ou igual a 17,7, por que nós não estamos pegando menos 8,1? Porque é um número negativo. Então, a gente vai pegar a partir desse valor positivo. Então, a arrecadação desse ISS pode chegar até a metade da arrecadação do ICMS em até 18 meses. Por que até 18 meses? Porque aqui nós estamos... A gente trabalha redondamente aqui 17,7 como sendo o valor aproximado de 18. Então, a partir disso, a gente fez uma análise do intervalo. Por que a gente não vai considerar esse intervalo quando ele é negativo? Porque não faz sentido nenhum a gente substituir aí esse x com valores negativos, resolvendo, então, a nossa quarta situação, problema. Então, a gente trabalhou a parte de inequações. Por que a gente trabalhou a inequação? Porque não ia chegar no valor igual àquilo. A gente queria encontrar um valor próximo daquilo, então a gente começa a trabalhar com possíveis intervalos. E agora eu trouxe mais uma atividade para a gente aplicar aí e fechar a nossa aula com os conceitos de logaritmo. Eu já venho. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, então a gente veio trabalhando aí na nossa aula toda a parte do logaritmo, as suas propriedades. Eu espero que tenha ficado claro para você, né, toda a questão das propriedades e como que a gente pode utilizá-las. E eu trouxe mais um exercício, que a gente vai olhar e vai ter algumas especificidades, vai ter algumas características que pode ser que quando você fosse resolver um exercício desse tipo, você tivesse dúvida. Então, vamos ao quadro. Aqui, eu peço que você calcule o logaritmo da raiz oitava, aqui de 64, da base 2. Como que a gente pode resolver esse logaritmo utilizando as propriedades que a gente viu na aula de hoje? Temos duas formas de resolver o nosso logaritmo. Vamos fazer vou ver se eu consigo fazer as duas, senão eu faço uma e deixo a outra de tarefa para você. Então, olha lá. A primeira forma que a gente pode pensar é escrever, olha lá, log deste 64. Concorda comigo que aqui é como se eu tivesse em cima aqui no nosso expoente do 64, e o nosso índice é 8. Lembra que eu posso escrever o que a gente tem em raiz como sendo fração? Ou seja, 1 elevado a 8? 1 sobre 8. Então, a gente pode fazer isso como expoente. E aqui continuo com a minha base 2. Quando eu tenho expoente, eu posso tombar. Então, eu posso fazer 1/8 vezes o log de 64 na base 2. Quanto que é log de 64 na base 2? Não é mesmo que eu fazer isso aqui, olha, 2 elevado a x igual a 64? Se eu fatorar o meu 64, nós vamos ter 2 elevado a sexta. Então, aqui é 2 elevado a x igual a 2 elevado a sexta potência, ou seja, x é igual a 6. Só que eu tenho esse 1/8 aqui ainda, né? Então, eu tenho que fazer 1 sobre 8 vezes 6. 6 vezes 1, 6 sobre 8. Eu posso simplificar embaixo e em cima aqui, neste caso, por 2. 6 divididos por 2, 3. 8 divididos por 2, 4. Então, esta é uma das formas que a gente tem para resolver este log. Qual outro jeito que nós temos e que a gente pode resolver este log? Nós podemos trabalhar também com a questão quando a gente está pensando em deixar o expoente, né? Quando a gente pode trabalhar da seguinte forma. A gente pode igualar isso a x, então eu posso fazer 2 elevado a x igual a quanto?
igual a esse 64 elevado a 1/8, né? A 1 sobre 8, perdão. E aí a gente pode trabalhar o seguinte, que 2 elevado a x, esse 64 não pode ser escrito como 2 elevado a sexta? Elevado a 1 sobre 8. Multiplicando os meus expoentes, 6 vezes 1, 6 sobre 8. Cancelando as minhas bases, x é igual a 6 sobre 8, simplificando também aqui por 2 embaixo e 2 em cima. 3/4, a gente chega no mesmo resultado, então nós temos duas formas de resolver essa mesma situação. Então, tudo depende da forma que você achar mais conveniente, a que você tiver mais à vontade para resolver, mas o importante é que elas tenham o mesmo resultado, tá legal? Então, a gente está chegando no fim da nossa aula, no fim da nossa disciplina, né? A gente já está se preparando aí para a nossa avaliação. Lembrando que os nossos estudos continuados em matemática estão acontecendo nas segundas-feiras. Aqueles alunos que têm dificuldade aí nas matemáticas básicas, nas operações básicas, assista. Se você não pode assistir na segunda-feira ao vivo, ele vai estar depois disponível no seu ambiente. Então, não perca essa oportunidade, que é um diferencial que nós temos aqui e nós estamos ofertando de forma gratuita para você. Então, aproveite essa oportunidade. A gente tem outros professores que estão trabalhando aí diversos conteúdos com o intuito aí de levar, às vezes você não consegue aprender com o professor, o outro leva de uma forma diferente, apresenta numa situação diferente, que facilita a compreensão. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? E a gente está chegando ao fim, aproveito para me despedir, né? Um grande abraço, eu estou ainda à disposição lá no nosso fórum, daqui a pouco a gente tem chat. Estudem, façam revisão, façam exercícios, para que a gente consiga aí terminar a nossa disciplina com muito sucesso. Muito obrigada e um grande abraço.